Bomba, bomba, bomba. No vídeo de hoje vamos trazer aqui situação envolvendo Cruzeiro, torcida e SJD, algo inaceitável. Vamos falar sobre isso. Falar também a respeito do Bahia e a chance de se livrar de rebaixamento na 37ª rodada. A gente vai trazer todo o panorama. Também vamos falar aqui sobre o Departamento Médico Clube e também jogo para secar no dia de hoje. Isso e muito mais em mais um vídeo aqui do canal Bora Bahia. Vem com a gente. Fala, nação tricolor, uma boa noite para vocês que seguem a gente aqui no canal Bara Bahia e hoje mais um plantão do Bara, mas antes disso, aquela dica para você que quer comprar na Centauro e quer aproveitar, claro, essa prorrogação da Black Friday na Centauro tá aqui, gente. Mais de 75% de desconto, várias oportunidades para você comprar, então clique aqui no link fixado no comentário também na descrição do vídeo, que você vai ter acesso a todos esses produtos, Mizuno, Nike, sapato, tudo com muito desconto, sandália, material esportivo, muita coisa legal, então aproveite aí, se prorroga Black Friday na Centauro, beleza? Mas vamos aí ao assunto de hoje. A gente começa trazendo aqui, claro, hoje é dia de secar, mais um dia a gente tem que acompanhar de perto e tá aqui, gente. Quem abre a rodada iniciada hoje, Vasco e Corinthians às 21h30. O que é que interessa a gente? Pessoal, o Vasco vencendo, chega aos 45 pontos, se distancia do Bahia, e muito, é bom que se diga. O Vasco perdendo fica com 42 ou empatando, e o Bahia vencendo o São Paulo pode ultrapassar. E o Corinthians com 44, caso perca, o Bahia vencendo o São Paulo também ultrapassa o Corinthians, que chega a 12 triunfos, o Corinthians fica com 10. Independente do resultado, o Bahia vencendo, o Bahia passa. Agora, se me perguntarem qual é o melhor resultado, de repente o Corinthians ganhando já deixa o Vasco nessa parte de baixo, ou em caso de empate, o Corinthians fica com 45, o Vasco com 43, só distribui 2 pontos, e o Bahia vencendo passa a equipe do Vasco. Independente disso tudo, que tem que fazer a parte dele é o Bahia, diante da equipe do São Paulo. Outra informação que eu trago agora é a respeito do Departamento Médico do Bahia, e é sim um comentário importante, está aqui, gente, a reportagem do GE. Entenda como o Bahia reduziu lesões e entra na reta final da Série A com o Departamento Médico vazio. O Rogério Ceni tem todos os jogadores à disposição para enfrentar o São Paulo. O Departamento Médico do Bahia tem sido um aliado do tricolor na reta final. Com a recuperação de Raul Gustavo, o Ceni tem todo o elenco à disposição para enfrentar o São Paulo. Cenário que não é inédito nos últimos meses, é resultado de um trabalho que começa a dar frutos na fase mais importante da temporada. Em 2023, o Bahia reduziu em 45% as lesões musculares em relação ao ano passado. O número é muito celebrado internamente pelo Departamento de Performance e Saúde do Tricolor, que na semana passada foi premiado na Confute Nordeste, evento que discute as tendências no mercado no futebol da região. O último jogador a passar pelo DM foi Raul Gustavo, com lesão muscular e se machucou no início do jogo contra o Palmeiras, ficou de fora dos 5 jogos seguintes e agora está liberado para entrar em campo. Desde setembro, o clube não registra um caso de lesão na região posterior da coxa com muitos jogadores. Um exemplo específico utilizado para medir o sucesso do Departamento de Performance e Saúde é o volante Rezende. Em 2022, ele sofreu 3 lesões na região posterior da coxa. Este ano, apenas uma. E tá aqui a gente. Equipamentos e planejamento. Bahia avalia que a melhora dos números do departamento médico passa pela chegada de equipamentos adquiridos pelo clube depois da parceria com o Grupo City. No primeiro semestre, o Tricolor passou a utilizar os aparelhos Nordboard e Kaiser para auxiliar no monitoramento das condições físicas dos atletas. Eles também ajudam no tempo de recuperação dos jogadores entregues ao DM. Recentemente, o setor ganhou 2 equipamentos novos: ultrassom para acompanhamento diário de lesões musculares através de imagens em tempo real e uma máquina de terapia de ondas de choque para tendão. Tá, galera? Com um dos aparelhos que está aqui foi citado. Outro ponto passa pelo planejamento do clube. Antes da partida contra o Corinthians, por exemplo, a delegação viajou com 2 dias de antecedência para São Paulo. A ideia era ter 2 noites controladas pela comissão técnica e pelo Departamento de Performance e Saúde. Evolução ao longo do ano. O Departamento Médico vazio na reta final da temporada contrasta com o início do ano, quando muitos jogadores desfalcaram o Bahia por causa de lesões. De acordo com a apuração do GE, em junho, metade dos atletas já tinham passado pelo DM. No segundo semestre, em especial, nos últimos meses, o cenário é outro. O clube identificou que desde setembro foi registrado um aumento de força dos membros inferiores dos atletas que estão mais leves e mais fortes. De acordo com o Departamento de Performance e Saúde, 100% dos atletas melhoraram a força dos membros inferiores e aumentaram a velocidade máxima no campo, sendo que 95% dos jogadores aprimoraram a composição corporal e reduziram o percentual de gordura. A situação é um alento para o Bahia, que vai precisar do elenco sua melhor forma para as partidas finais. Faltam apenas 3 jogos, sendo o primeiro deles disputado às 20 horas desta quarta contra o São Paulo na Fonte Nova. O Bahia tem 41 pontos e está na 17ª posição. Mas é importante lembrar que o Tricolor só depende das próprias forças para deixar o Z4. Tá aí, gente, a reportagem muito interessante. Isso é muito importante. Um elenco que consegue se manter dessa forma até para as próximas temporadas nos dá excelentes perspectivas, porque é aquilo que a gente diz sempre, não basta ter jogador com qualidade, tem que ter um jogador com qualidade que tenha condições de colocar em campo a sua qualidade. E com essa estruturação aí, que está só começando, isso vai render muito, não tenho nenhuma dúvida de que isso vai fazer muita diferença para o nosso tricolor de aço nos próximos anos. Outra informação agora é sobre o Bahia, de repente,
poder se livrar na 37ª rodada. E vamos trazer aqui essa reportagem do site parceiro, scbahia.com. Bahia pode se livrar da queda matematicamente na 37ª rodada, entenda como. Combinação de resultados nas rodadas 36 e 37 pode deixar o Bahia sem chance de queda antes do último jogo. Isso é muito importante porque a gente enfrenta o Atlético Mineiro. Está aqui, ó. Mesmo atualmente no Z4, o Bahia depende apenas dos seus próprios resultados para fugir do rebaixamento, tendo em vista o confronto direto entre Vasco e Corinthians nesse meio da semana. Caso vença os 3 jogos restantes, o esquadrão escapará independentemente dos demais resultados. No entanto, a possibilidade de o tricolor já chegar na última rodada sem riscos, neste caso, depende de outros placares. Para isso, é necessário que o Bahia primeiramente faça a sua parte e vença o São Paulo e América Mineiro para chegar aos 47 pontos. Nessa situação, o tricolor se livra na penúltima rodada. Caso o Vasco some no máximo 2 pontos contra Corinthians e Grêmio, assim a equipe carioca ficaria com 44 pontos, mas com 2 triunfos a menos do que o esquadrão, restando apenas uma rodada. Ou, no caso de o Santos, só somar 1 ponto em seus 2 próximos jogos contra Fluminense e Atlético. A situação seria a mesma do exemplo anterior. A equipe santista ficaria com 44 pontos e 2 triunfos a menos do que o Bahia, restando um jogo. E tá aqui, gente, a situação interessante é que o Bahia tem 11 triunfos. Isso é muito importante. Vasco e Santos têm 11. Inclusive, Corinthians tem 10. É bom que se diga também. Ou seja, até o próprio Corinthians, se chegar na 37ª rodada com 44 pontos, caso não pontue até lá, o Bahia chegando aos 47 também não vai ser mais ultrapassado pelo Corinthians, que ficaria com triunfos a menos do que o Bahia. São essas as possibilidades, e o fato do Bahia ter triunfos a mais vai fazer muita diferença nesse Z4 tão embolado. É uma situação realmente desafiadora, e isso com certeza pode fazer diferença. Agora, claro, tudo depende do Bahia fazer a parte dele perante São Paulo e perante América Mineiro. Outra informação que eu vou trazer agora, gente, é informação tanto quanto, não sei nem o que falar sobre essa informação, triste para não dizer mais, absurda, inaceitável. Está aqui a reportagem agora do GE, lá de Belo Horizonte. Cruzeiro terá torcida diante do Atlético Paranaense após o STJD adiar julgamento do clube. O clube estava suspenso de forma preliminar após incidentes em jogo contra o Curitiba. Está aqui, ó. Com o adiamento do julgamento do Cruzeiro no STJD pelos incidentes da torcida no jogo contra o Curitiba, o clube conseguiu liberação para ter torcida diante do Atlético Paranaense na próxima quinta, às 20 horas, no Mineirão. A decisão foi divulgada pelo Cruzeiro na tarde desta terça-feira. O clube divulgará nas próximas horas os detalhes da comercialização de ingressos para a partida, que é importante na disputa do time contra o rebaixamento. Ainda não há definição se haverá torcida diante do Palmeiras, uma vez que o confronto do dia 6 será realizado após o julgamento em primeira instância no SJD. Cruzeiro e Curitiba estavam proibidos de mandar jogos com público e de terem torcida nos duelos como visitantes desde o último dia 16, depois que organizadas dos 2 clubes invadiram o gramado da Vila Capanema e entraram em confronto. A proibição ocorreu em caráter liminar, após a Procuradoria-Geral do STJD denunciar os clubes e pedir a punição preventiva acatada pelo presidente da casa. O julgamento de Curitiba e Cruzeiro em primeira instância seria na última segunda, mas foi adiado para o dia 4 de dezembro. Por conta da punição preventiva, o Cruzeiro não teve torcida diante do Vasco em confronto direto na luta contra o rebaixamento. O mesmo ocorreu contra o Fortaleza e Goiás, quando o time atuou como visitante. Tá aí, gente, algo inaceitável, e que inclusive o Cruzeiro já está comemorando em seu perfil oficial, e tá aqui, comemoração do Cruzeiro. O Cruzeiro vai contar com sua torcida no jogo contra o Atlético Paranaense, fazendo festa. Atendendo a uma solicitação de reconsideração do Cruzeiro, o SJD acatou o pedido para autorizar a presença de torcida na partida contra o Atlético Paranaense nesta quinta. Compromisso válido pela 36ª rodada do Brasileiro está marcado para 20 horas no Mineirão. Divulgaremos logo mais todo o detalhamento sobre vendas e restrições para esta importante partida. Contamos com a força da Nação Azul para apoiar o Cabuloso até o final. Fechado com o Cruzeiro. Tá aí, gente. É um absurdo a situação como essa que aconteceu em relação à invasão pela torcida do Cruzeiro e do Curitiba. Inclusive, quem invadiu primeiro foi a torcida do Cruzeiro, que viajou para lá. Foi absurdo, foi inaceitável. E esse é só mais um capítulo dessa, né, digamos que dessa comunhão, né, dessa comunhão, como se diz, ou melhor dizendo, né, dessa situação. Na verdade, a gente tem até dificuldade de falar sobre isso, a verdade é essa, dessa, né, panaceia, dessa palhaçada que tem sido o futebol brasileiro. O SJD deu a liminar suspendendo, então se a liminar foi dada, era para ter havido o julgamento. Se não houve julgamento, mantém a liminar até o julgamento. Se o julgamento foi adiado, o SJD tinha que assumir a responsabilidade de manter a liminar. Ou se o Cruzeiro quisesse que a liminar fosse, de repente, derrubada, que ele tentasse manter o julgamento. Então, um pedido de adiamento, com base nisto, o Cruzeiro solicitou
que fosse liberado da torcida, e agora está o Cruzeiro, faz o que faz, aconteceu o que aconteceu, e me desculpe, a torcida, ela tem essa responsabilidade, e o clube assume a responsabilidade pela torcida, é assim em qualquer lugar, está na regra do SJD, e a regra tem que ser cumprida. Dessa forma, cai por terra qualquer situação a respeito disso, afinal de contas, a situação aconteceu agora, o Cruzeiro merecia ser punido de forma exemplar, não só o Cruzeiro, seja quem fosse, é um tipo de situação que o SJD deveria ser rigoroso, não poderia abrir mão. E esse é um tipo de coisas assim que acabam fazendo com que se permita que situações absurdas tais as quais aconteceram continue a acontecer. E situações graves podem acontecer, lesões graves, mortes, situações drásticas podem acontecer, porque há invasão de campo, há uma violência, uma batalha campal, e depois vem o SJD e acaba aí premiando o Cruzeiro, permitindo que o Cruzeiro, numa reta final de campeonato, tenha a sua torcida à disposição. Mais uma situação lamentável, lastimável do SJD, do futebol brasileiro, e abraçada pelo Cruzeiro, que pelo visto está fazendo festa e acabou, claro, se interessando nele, é até normal, bom se diga, está em decisão para não cair no Z4, e acabou sendo conveniente o que o SJD acabou fazendo. Absurda essa situação, lamentável, mais uma cena triste de um capítulo aí trágico desse nosso futebol brasileiro, que ano após ano vai provando que realmente está muito longe de ser sério. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa seu like, se inscreva no canal e compartilha com geral. E clica aqui no link que fica no primeiro comentário e também na descrição do vídeo para aproveitar o Prorroga Black Friday na Centauro. Tamo junto, saudações colores e até a próxima.